Vamos lá, Devanil, Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Então vamos orar nesse momento. Senhor, os adolescentes, as crianças, os juniores e nós aqui, precisamos da Tua palavra. Desejamos Te conhecer mais e mais. E o que eu peço nessa hora, Senhor, por mim e por todos os que estão envolvidos, é que o Senhor nos livre de tirar ou acrescentar qualquer coisa da Tua palavra. Ajude-nos a andar segundo a verdade da Tua palavra. Por misericórdia, que esse momento seja um momento em que o Teu nome seja reconhecido como Senhor dos Senhores, o único e soberano Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar. Dentro do projeto de interiores, a arquiteta foi bem específica, são poltronas almofadadas, viu, gente? Né? Olha aí, ó, quem sabe, né? Porque isso aí dói, gente. Vocês, né, normalmente quem fica sentadinho ali incomoda. Então, temos aí dentro do projeto. E o Glaucio deu uma sugestão lá atrás, né, Glaucio? Cada um compra a sua. Ô, Fernando, já encontrou seu banco? Qual que é? Fazer o quê? Quinta-feira ele estava procurando onde é que é o banco dele, porque deu um nó na cabeça dele. Você imagina se cada um comprar a sua poltrona? É perigoso levar para casa e trazer no domingo, já pensou? Mas vai ser bem bacana também explorarmos isso, ok? Gente, mês de abril, nós começamos enfatizando aquilo que precisa ser enfatizado, lembrado, não perder de vista a questão da palavra de Deus, que é poder, que é, conforme é descrito em Isaías. Nós começamos na quinta-feira, dia 3 de abril, falando sobre Isaías 55, 11. Não precisam ir lá, 10 e 11, que vai falar sobre a chuva, sobre a neve, que vai falar sobre a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para si vazia, mas ela opera, ela faz um milagre. Então, naquela semana nós trabalhamos a questão, tivemos a semana de oração aqui, o Salmo 40, o Salmo 42, 43, o Salmo 51, o Salmo 46, ou seja, nós precisamos da palavra todos os dias. Necessidade do ser humano é conhecer Deus através da sua palavra. No domingo, no dia 6, então, nós trabalhamos essa questão com mais ênfase, né? Por que Deus compara a palavra dele com a chuva e com a neve? Mostramos aí o que a chuva proporciona, o que a neve proporciona na terra. Ela traz a umidade à terra, ela prepara a terra produz, não somente produz, mas dá semente ao semeador, e também ela vem saciar a fome daquela pessoa que está lendo a Escritura. Então ele faz essa comparação riquíssima. Eu recomendo. O estudo de domingo passado está no site, também foi para o Spotify. Vale a pena para a gente ter noção dessa comparação linda que é a chuva, a neve e a palavra de Deus. Ou seja, depois que a palavra saiu da boca de Deus, ela vai fazer o seu efeito. Ou a pessoa aceita ou a pessoa rejeita. Então, nós temos aí uma coisa muito linda dentro da Escritura, ok? Quinta-feira passada agora, quem esteve aqui à noite, nós trabalhamos testemunho de como que essa palavra, ela opera, que nós lemos o Evangelho de João, do capítulo 1 até o verso 46, o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro cheira mal, é de 4 dias, e ele ouve a palavra de Jesus dizendo assim: Lázaro, vem para fora. Ou seja,
A palavra é capaz de atingir o morto. Não o morto agora físico, porque lá em João capítulo 11, versículo 1, Jesus disse assim, essa enfermidade não é para a morte. Jesus mostra exatamente que ali ele estava profetizando um milagre. Nós somos vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente. E quando a palavra de Deus nos atinge, ele nos tira da sepultura, ele nos faz novas criaturas, ele nos regenera pela palavra de Deus. Então, trabalhamos um pouco isso e hoje então nós entramos nesse assunto um pouquinho mais profundo, diríamos assim. Hebreus 11, versículo 3, que diz, entendemos que os mundos, está no plural, tá, gente? Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, aquilo que nós vemos, tocamos, apalpamos, ele não foi feito do que é aparente. Isso é algo muito tremendo. Muito bem, lá em Gênesis capítulo 1, que nós vimos na semana passada, então eu anotei aqui, o céu, a terra, os animais, o sol, a lua, as estrelas, o gado, os peixes, o mar, os animais, todos eles, as aves dos céus, o homem, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, o que nós vemos, ela passou a existir pela palavra. E enfatizamos também que nós não estamos vendo a palavra. Até mesmo eu aqui falando com vocês, temos uma capacidade mental de entender o que está sendo falado, e essa palavra exatamente é isso como Deus trabalha. A mão de Deus para trabalhar é a sua palavra. Ele lançou a palavra, ela atinge o homem de maneira sobrenatural. Então vale super a pena nós dedicarmos tempo à leitura da palavra. Amém? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 18. Que aqui também está funcionando. Esse povo é lindo, maravilhoso. Cadê o Flávio? Flávio está aí? Perdido? Ô Flávio, esse menino vale ouro, gente. Quem quiser comprar, né? É muito precioso, fantástico. Ele e o João Pedro aqui ontem fizeram um trabalho lindo, maravilhoso com essa questão de som, e quebra cabo e solda cabo e põe lá em cima e sobe na escada, enfim, de maneira funcional, né? Que maravilha. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa palavra que vem da boca de Deus é eterna. Nós devemos dar atenção à palavra de Deus. Tudo que nós vemos aqui, quando se olha para a tecnologia do homem, a capacidade do homem, né, isso chama atenção, nós ficamos impressionados, mas tudo isso é passageiro. É criado em cima daquilo que já existe. Porém, tudo que passou a existir veio apenas Deus falando, e hoje nós temos, digamos, a matéria-prima que saiu da boca de Deus. Por isso que o homem inova, mas inova a partir daquilo que já existe. Então nós precisamos sempre estar atentos a isso. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque é palavra de Deus. O que nós temos lá atrás, o que nós temos século passado e o que nós vamos ter ainda pela frente é os tomés da vida. Vamos ler essa passagem para a gente ver bem o que Jesus fala a respeito de Tomé, tá bom? João capítulo 20,
Jesus aparece aos 11, Tomé não estava lá. Tá? Quando ele vem, ele passa a parede, é estranho ali o texto, mas ele chega na sala. Após a ressurreição, ele aparece aos 11 e o tal de Tomé não está lá. Nós vamos ler ali João 24 ao 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-la no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Desentendemos um pouco aqui, eu estava pedindo água para o Devanil, porque quando ele começou a ler, às vezes a gente fica intimidado de fazer, né? Falei, providencia água lá, aí João Pedro viu a minha água, falou, deve ser essa aqui, ele abriu para mim, muito obrigado, João Pedro, mas finalmente chegou a água lá no Devanil, tá? Detalhe de Tomé, ele não está quando o Senhor se apresenta, aí ele diz, eu não vou cair nessa, se eu não for lá e não tocar, não vou entrar nessa por nada nesse mundo. E aí Jesus então vem, e aí ele termina dizendo o seguinte, bem-aventurados que não viram e creram. Gente, tudo que precisa ser comprovado empiricamente é incredulidade. Eu preciso tocar, eu preciso apalpar, eu preciso ver, que cabe no nosso campo sensorial é incredulidade. O crer é aquilo que Deus diz. Foge à nossa lógica, foge à nossa compreensão, mas exatamente é assim que funciona. 11 de Hebreus que nós lemos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que o que eu estou vendo, ele passou a existir de uma maneira que vem da palavra de Deus. Tá? Então, assim, fugiu da fé, foi para o campo sensorial, é incredulidade. Eu preciso tocar. Então, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Finalmente, aqui começa então agora o nosso estudo. Ok? Mais ou menos? Até meio-dia hoje, sossegado. Ezequiel 37. Tudo isso nós estávamos apontando como uma base, uma segurança de você se lançar, não na comunidade Importa Renascer, mas você se lançar na palavra de Deus. Você está lá na igreja católica, você está na igreja presbiteriana, você está na NIB, você está na presbiteriana, você está na batista, a palavra de Deus foi lida. Receba essa palavra, porque ela é palavra de Deus. Agora, tudo que for fora da palavra, aí você considera. A Bíblia até orienta, Paulo orienta aos Tessalonicenses dizendo o seguinte, leia tudo, retende o bem. Você quer ir, você pode ir, você é livre para ir em todos os lugares, mas você vai reter exatamente aquilo que é bom. Então a palavra de Deus sempre vai ser uma coisa boa, ok? Então vamos lá no nosso estudo de hoje. Ezequiel 37, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E me fez passar em volta deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Como o Senhor Deus é carinhoso conosco. Por que isso foi registrado? Ele está falando com o profeta Ezequiel, algo que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel está exilado, eles iriam voltar ainda para Jerusalém. Mas por que essa profecia é registrada? Porque ele mostra algo aqui surpreendente, maravilhoso para mim e para você. Versículo 7. Olha como é que ele diz no 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ele crê, porque ele diz assim: Tu sabes, é um vale, ossos secos, sequíssimos, diz a versão, né? Sequíssimos. E aí ele diz: Tu sabes. Então Deus diz para ele: Profetiza. E aí aparece: Como se me deu ordem. E quando ele lança a palavra, o que acontece? E houve um ruído enquanto eu profetizava. Então, lembrado lá de domingo passado, a minha palavra não volta mais vazia, mas ela opera. Enquanto ele profetizava, eis que um reboliço se fez, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Você já imaginou você nesse vale? E eu acho que eu sairia correndo. Aquele reboliço, osso com osso tentando se organizar, cada osso no seu lugar. Ou seja, eu acredito que o próprio profeta falando, eu acho que o olho dele correu: meu Deus do céu, o que é isso? Né? E há um problema sério com o profeta, porque eu não estou falando Ezequiel, mas eu falo muito nos pregadores, que parece que o poder está saindo dele, mas o poder não está saindo dele. O poder está saindo da palavra de Deus. Ele apenas está sendo um porta-voz. Então, à medida que ele está falando, as coisas começam a acontecer. Versículo 9, mais uma vez ali. E ele me disse: profetiza, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra. Aí Deus fala, porque ali, né, vieram a carne, eles se juntaram e tudo mais, conforme o texto diz, mas eles não tinham o Espírito. Versículo 10. E profetizei como se me deu ordem, da mesma forma. E quando ele profetiza, então o Espírito entrou neles. Preste atenção na sua Bíblia, você pode verificar, Espírito aí está em letra minúscula.
tá? Porque aqui está falando do exército que foi criado naquela ocasião de pessoas, seres humanos. Aqui não está se referindo ao Espírito Santo de Deus, tá? Isso vai acontecer lá na frente, no Novo Testamento, quando há regeneração. E se puseram em pé um exército grande e em extremo. Mais uma vez, relembrando, a coisa começa a acontecer quando a palavra é lançada, é profetizada. Vamos trazer isso agora para o nosso dia a dia. Vocês estão lembrados de Isaías 53? Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você confessa uma vez, não vê a coisa acontecer, aí você para. Antibiótico, quantos dias você toma? 7 dias. Quando você não estiver bem, a ansiedade tomou conta, você está mal, começa a tomar esse antibiótico cedo, 3 vezes ao dia, que nós vamos aumentar a dose, ao invés de 12 em 12, toma de 8 em 8, mas confessa isso, porque a palavra é poder. No domingo passado nós trabalhamos isso, por isso que nós não vamos voltar lá, mas Provérbios capítulo 4, do 20 ao 22, a palavra é saúde para o teu corpo. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é pão, ela é pão nosso de cada dia, ela é o nosso alimento, temos necessidade da palavra. O que nós estamos tentando trazer no mês de abril, exatamente essa questão do valor, para nós não cairmos naquela situação de, hoje eu não vou ler a Bíblia. Eu já li isso aqui. Eu não... Será? Sabe como que Satanás coloca as dúvidas? E aí quer minimizar o poder da palavra de Deus? E aí, de repente, nós estamos vendo pessoas anêmicas espiritualmente, porque não estão se alimentando com o genuíno leite que é descrito, que é a palavra de Deus. Você e eu fomos regenerados pela palavra de Deus. E não somente isso, nós precisamos dela para o nosso sustento diário. Estou conversando com a Elza, irmã da Mafalda. Mafalda voltou ontem? Antes de ontem? Sexta. Eu, a Elza e o Paulo lá em Sinop, nós estamos lendo Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 13, nós começamos dia 1º de abril. Porque são pessoas que estão passando situações que precisam de cura. Enfermidades, estão passando momentos difíceis. Me propus a estar lendo com eles com que objetivo? À medida que eles estão lendo, eles estão sendo fortalecidos. Então temos feito isso, temos orado juntos. Eu recebi essa semana do Paulo, ele dizendo, pela primeira vez, eu deitei 23 horas e acordei 7 horas da manhã. Direto. Coisa que ele não tinha feito há muito tempo. Então, a palavra ela tem esse poder tremendo. Não despreze em momento algum a eficácia da palavra de Deus. Lá no dia 3, ainda nós lemos um outro texto que vocês conhecem, que está em Hebreus também, que diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela tem um poder tremendo, que ela vai até juntas e medulas, alma e espírito, enfim, precisamos da palavra, tá? Quando descreve esse ato, aí nós queremos trazer para a nossa realidade. Eu e você somos esse vale, né,
alguns já saíram, né? A palavra já foi profetizada, assim como Lázaro saiu da sepultura. A maioria, talvez, daqui já saiu da sepultura porque creu na palavra, né? Já está caminhando. Mas esse vale de ossos secos, exatamente é o ser humano que não está morto biologicamente, mas espiritualmente morto. Morto em delitos e pecados. Aí a palavra vai lá, porque alguém profetizou, e essa palavra gera no coração dessa pessoa o quê? O desejo de ser transformado pela graça do bom Deus. Então vamos trazer isso para hoje, a nossa realidade, tá? 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 23 até o 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aí, só até aqui por enquanto. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Semente corruptível, esperma, homem, marido, mulher. Essa semente corruptível, morremos, acaba. Fisicamente nascemos, temos vida, temos o fôlego da vida. Mas aí ele vai dizer, mas da incorruptível pela palavra de Deus. A regeneração é a palavra saindo da boca de um profeta, atingindo a pessoa. E aqui, antes de dar sequência, é isso. A palavra de Deus, ela vem assim de uma forma fulminante. Nascemos pecadores destituídos da glória de Deus, mortos em delitos e pecados, sem chance alguma de transformação, se não fosse a graça de Deus, tá? Aquele vale de ossos, eles estão sequíssimos. O ser humano é aquele vale que ele não consegue se levantar, ele não consegue juntar osso e osso, ele não consegue ter o espírito, mas ele tenta. Ele vai para a religião, ele busca, ele faz obras, ele faz uma série de coisas na tentativa de se regenerar. Mas tudo isso é em vão, porque ele está pensando de uma forma lógica. E a ação de Deus é sobrenatural, é pelo sopro, é pela palavra. E aí ele vai mostrar então que não existe regeneração que não seja através da palavra incorruptível, que é a palavra de Deus. Ainda esse pregador ou preletor, aquele que você ouviu lá atrás, não sei, mas ele deve ter orientado o seguinte: nascemos mortos em delitos e pecados, mas Jesus na cruz, ele nos atraiu. Ele fez um milagre. Ele matou o que nos matava. Ele destruiu o que nos destruía. Ele acabou, ele aniquilou o nosso velho homem na cruz. Mata, destrói. É palavra de Deus, né? É poder de Deus. Aí ao terceiro dia ele ressuscita e juntamente com ele nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares em Cristo Jesus. Quem diz isso? O Senhor Deus. Ah, mas eu preciso experimentar, eu preciso tocar, tem que ter alguma coisa a mais. Não. É o que está escrito, está escrito. E aí, você e eu, nós ouvimos essa palavra e cremos que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e agora estamos em Cristo Jesus. Muito bem, versículo 24 agora. Porque toda a carne é como a erva,
E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Passa. Nós aqui passamos. Eu estava ali essa semana dentro do templo, o rapaz do forro lá nas alturas, parafusando. Pensei, meu Deus, se cai um indivíduo desse, nós estamos orando, lógico, né? Aquela semana que a gente fez de oração para que nada aconteça, mas aí eu comecei a pensar, eu vou passar, nós vamos passar. Quem que vai ficar com isso aqui? Quem que vai dar continuidade a isso aqui? Quem que vai continuar a pregação? Só Deus sabe disso. O fato é que nós vamos passar. E a palavra é tão linda que ela diz assim, vai passar não somente nós, mas vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, porque ela é poder de Deus, ela foi lançada, ela tem o seu efeito. E aí nós temos o seguinte, eu e você somos essa pessoa. Eu fui visitar uma pessoa com câncer em fase terminal, e ela mal conseguia, né, sentar para eu orar com ela, e quando ela sentou, aquela roupa de hospital, ela está totalmente, né, numa situação desconfortável, o seio todo caído, enfim, já na idade e a doença. E aí Deus me fez lembrar naquela hora quantas pessoas talvez ela tenha encantado na flor da idade, né, na adolescência, na juventude, e agora chega ao fim. Nós vamos chegar nesse fim, né? Então esse ser humano está se acabando. Aí vem o verso 25, fantástico, que diz, mas a palavra do Senhor permanece para quanto tempo? Você vai morrer, eu vou morrer, tudo vai acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É interessante porque ele coloca aqui, ela dura para sempre, e quando você pega no livro dos Salmos, essa palavra, ela existe, ou ela é desde o princípio. Então é uma coisa que não tem fim. Quando você se apoiar totalmente na palavra de Deus, você vai estar no lugar mais seguro que pode existir. Porque quem disse foi o Senhor Deus. Não estou baseado num pensamento, num pastor, num pregador que nasce, vive e morre. Não estou baseado em Skinner, que tentou provar que todo ser humano é uma questão de experiência sensorial. Ou seja, eu estou baseado na Escritura, palavra de Deus. Quando foram falar com o pastor Antônio Abuchaim a respeito, ele estava muito focado em alguns textos, e você sabe que a religião muda muito, né? Tem vários modismos, conforme o tempo passa, muda para juntar gente. E aí, alguns pregadores em Londrina chamaram ele de quadrado. Ele diz, eu sou quadrado mesmo, porque onde a palavra diz que é, e quadrado não fica rolando igual vocês, conforme o vento de doutrina, vocês ficam rolando para lá e para cá. Então, eu sou quadrado, gostou do título e seguiu. Muito bem, e esta palavra que entre vós, foi evangelizada. Lembra do texto? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando nós enfatizamos o evangelho, gente, é exatamente o que o profeta Ezequiel fez. Profetizar conforme me deu ordem. Começa-se um ruído. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, você não está vendo, você não está percebendo, mas dentro da pessoa começou um ruído. E aí começam algumas perguntas. E dali a pouco ela volta para você, mas como é que é isso? Sabe esse ruído que começa a incomodar? Até enfim a pessoa chegar na compreensão, na clareza do evangelho, e isto é tremendo, é sobrenatural. Evangelho de João capítulo 14 ainda,
Estou aqui no finalzinho, tá, gente? Evangelho de João 14. A palavra de Deus através, aqui evidentemente, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, era um momento que ele está preparando, no 14, no 15, no 16, ele está preparando os discípulos, porque ele vai se ausentar, né? Ele vai morrer, ele vai à cruz, ele vai ressuscitar, mas é o Espírito Santo que vai ficar, e é o Espírito Santo que vai orientar, e aí ele vai dizer que não vem só o Espírito Santo, né? Nós três viremos, faremos morada dentro da pessoa, isso é sobrenatural. 24, aliás 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. E viremos, não é viveremos. Confere lá. Viremos. Viremos para ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Viremos para ele e faremos nele morada. A palavra de Deus sustenta que, quando você passa por esse processo de regeneração, quem vem habitar em você é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Era para essa lona bagunçar aqui atrás agora. É para sair um aleluia daqueles bem grande. Por quê? Porque, gente, como é que cabe tudo isso dentro de nós? Não cabe, senão a gente ia explodir. Mas o fato é que ele sustenta, por isso que ele começou uma boa obra, e ele vai dando à medida que a gente consiga suportar. Por isso que nós vamos conhecendo-o dia a dia, e um desejo maior de conhecer o Senhor. Mas a promessa está aqui, ele está dizendo, não só o Espírito vem, mas nós viremos para ele e faremos nele morada. Isso é graça do bom Deus. Só que agora não é mais aquele Espírito letra minúscula que está lá no Velho Testamento. Agora é o Espírito Santo habitando em nós, nos dando direção, sendo nosso guia, nos orientando pela palavra. Ok? E aí nós vamos agora para o Salmo 33, relembrar, né? Relembrar. Salmo 36, do 6 ao 9. 33, do 6 ao 9. Edneia está explodindo, né? De alegria, de felicidade, filhão aqui em casa, coisa boa. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Ele falou e tudo foi feito, mandou e tudo apareceu. Então, tudo foi criado por ele, pela sua palavra. Agora, o que nós precisamos estar atentos é que ele criou, mas Hebreus capítulo 1, agora o versículo 3, não somente criou, mas ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quer ver uma coisa que nós não damos muita conta? Já vamos ler esse texto ali, mas é assim. A respiração que você está fazendo, segundo a segundo aqui, que nós estamos fazendo, é Ele quem nos dá. Nos movemos e existimos através dEle. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Não tem para onde fugir. É Ele que está no controle de absolutamente tudo. Então, a regeneração não muda. Ele nos regenerou e Ele nos sustenta, mas o sustento todo é pela palavra.
Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você e eu estamos sendo sustentados todos os dias pela palavra de Deus. Agora volto a relembrar, nós precisamos do pão nosso de cada dia. Falei domingo passado e repito hoje pela manhã. Não é aquela leitura, gente, eu vou ler a Bíblia em um ano, aí você fica 2 dias sem ler a Bíblia, daí você entra em pânico, agora eu tenho que ler 5 capítulos hoje, aquela leitura chata para vencer, né? A leitura bíblica não é isso. Nós falamos aqui de Deuteronômio 32, que a palavra deve ser como aquela neblina, que permeia, que entra dentro de você, que te sustenta, que realmente te traga alegria na leitura, e ela está fazendo algo sobrenatural, ela está amolecendo o seu coração, está sendo saciada a sua fome, através dessa palavra. Então, ele sustenta todas as coisas por essa palavra. E o último texto, para que a gente não perca de vista, tá? É o Salmo 138, os versos 1 e 2. Salmo 138, 1 e 2. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O Glaucio, volta lá no 1, por gentileza. Eu te louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores. Por quê? Continuando. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A partir do momento que Deus, se isso fosse possível, não cumprisse a palavra dele, o diabo seria o primeiro a acusar: o Senhor é mentiroso. Mas depois que saiu da boca de Deus, essa palavra é a verdade. E ele nos orienta também a tomar cuidado com isso, porque lá em Provérbios ele vai dizer o seguinte: enredaste-te pelas palavras da tua boca. Quando você fala alguma coisa, você também fica preso. E Deus está... é estranho falar que Deus está preso, mas Deus está preso com a sua palavra. Então, quando você tomar como consciência, né, dessa absoluta verdade, Deus é Deus, a palavra é a verdade, e andar nessa palavra é segurança. Pode ler, Devani. Pode. Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor. Está anotado aqui. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ele vela pela sua palavra. Por isso que tem pregadores lançando coisas de pregadores. Deus não vela por esses pregadores, Deus vela pela sua palavra. O que está aqui, o que sair da boca de Deus, ele vela pela sua palavra, para cumprir, levar a cabo. Agora, o que alguém acrescentar ou tirar, aí é problema de cada um, né? Então, eu espero nesse mês de abril, não somente eu, mas todos nós aqui, tenhamos uma compreensão maior, melhor, de valorizar mais, de intensificar a nossa leitura, a nossa meditação na palavra, para que possamos andar, não baseado no que o pastor Eliseu falou,
pastor Glênio falou, pastor Abuchaim falou, mas você está alicerçado na Escritura, palavra de Deus. Por que você é uma nova criatura? Porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então que o Senhor firme os nossos passos na palavra dele. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo carinho, pelo cuidado de nos trazer aqui mais uma vez, de estarmos dispostos a ouvir a Tua palavra. Senhor, aquilo que nós não conseguimos expressar, sabemos que é a Tua palavra que é viva e eficaz. E é ela, Senhor, que vai operar nos corações, despertar, dar segurança. Então, Senhor, que isso possa realmente ter o efeito para honrar e glorificar o Teu nome. Te agradecemos mais uma vez imensamente pelo carinho que o Senhor tem tido conosco desde lá de trás, há 35 anos atrás, comprar o terreno ao lado, construir o templo, construir essa parte de cá. O Senhor vem dando, suprindo as necessidades, conforme as necessidades acontecem, e nós te agradecemos porque o Senhor tem provido de uma maneira tão maravilhosa. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, sempre nesse local. Seja hoje, seja amanhã, ou quanto tempo durar, que esse local seja o local de honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.